Ender's Game, o jogo do Exterminador, chegou nos cinemas com um roteiro que levou 13 anos para ficar pronto, na tentativa de se estabelecer como uma grande franquia. Baseado num dos livros de ficção científica mais conhecidos de todos os tempos, o filme se enganchou numa enorme polêmica por conta do autor da saga e, apesar do investimento gigantesco e de um elenco estreladíssimo, o filme ficou muito para trás em relação aos grandes lançamentos daquele ano e acabou simplesmente esquecido pelo tempo. Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje bora falar de uma ficção científica que divide opiniões desde a sua primeira publicação lá nos anos 80, também conhecido como 40 anos atrás. Tá se sentindo velho, né? Bom, o fato é que Ender's Game é uma obra que divide muitas opiniões por conta das posições políticas do autor original da saga, mas independente disso, o primeiro livro foi adaptado para os cinemas, custou uma grana absurda e no fim das contas acabou sendo um grande fracasso. E você vai ver como isso aconteceu agora. Se você tava morando em Marte, Ender's Game, o jogo do Exterminador, é um filme de 2013 que adaptava a obra literária de ficção científica Ender's Game. O primeiro livro dessa saga, e que foi a obra em que essa adaptação se baseou, é de 1985 e de lá pra cá esse universo conta aí com outros 5 livros publicados. A história desse filme é sobre uma invasão alienígena na Terra que foi rechaçada pelos humanos, liderados pelo lendário Mazer Rackham. Buscando se preparar para uma nova ofensiva alien, o Coronel Graf e o seu esquadrão iniciam um programa militar para coordenar uma estratégia de defesa contra os seres do espaço. A ideia é buscar entre as crianças mais geniais quem pode ser o próximo Mazer Rackham, alguém com capacidade de análise incrível, e essa avaliação é feita através do quão bom o desempenho dessas crianças é em jogos de guerra espacial de videogames. Assim, quando a equipe bate o olho no garoto Ender Wiggin, ele é recrutado e passa por diversas provas buscando demonstrar o seu talento para análise e estratégia militar, enquanto tenta desenvolver suas capacidades de liderança para poder ser o cara que vai realmente salvar a humanidade de uma segunda ofensiva alien. Então, meu amigo, se tu passa a noite jogando StarCraft ou Warhammer, abre teu olho que você pode ser o próximo recrutado, tá? O primeiro livro dessa saga é muito famoso e inclusive chegou a ganhar o prêmio Nebula, que é uma honraria concedida às melhores obras de ficção científica. E com toda essa pompa, é claro que o autor, o Orson Scott Card, recebeu algumas ofertas para realizar uma adaptação para o cinema. Mas o autor olhou para os roteiros, decidiu que estava tudo uma bosta e tomou uma decisão. O cara decidiu ele mesmo fundar o próprio estúdio para poder fazer esse filme. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Mas em 2003 ele entrou em contato com a Warner para mostrar o roteiro. O estúdio não curtiu e chamou o David Benioff e o D.B. Weiss, reconhecidos mundialmente pelo aclamado e excelente final de Game of Thrones, e eles foram encarregados de ajudar a fazer um roteiro do zero. Tava ruim assim. Mas também não ficou bom e a Warner desistiu do projeto. Foi só em 2009, ou seja, 13 anos depois do Orson chamar a responsa do script pra ele, que finalmente foi anunciado que o roteiro estava finalizado. Segundo o próprio autor, ele acabou passando por 6 scripts diferentes antes de chegar no que ele considerou o ideal para ir para os cinemas. Mas ele também não fez isso sozinho, porque para conseguir chegar nesse script final, quem brotou junto nessa parada foi o Gavin Hood, roteirista de Infância Roubada, que acabaria ficando nesse projeto tanto como roteirista quanto como diretor. Porque afinal não é porque você consegue escrever um livro que você vai conseguir escrever um roteiro pro cinema. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? O filme entrou em produção em 2012 e custou a bagatela de 110 milhões de dólares. Sendo uma obra de ficção científica que se passa no futuro, uma boa parte desse orçamento foi para a produção de efeitos especiais. E sabe quem colocou uma grana significativa nisso? Um cara muito conhecido aqui no Brasil, especialmente se você acompanha o futebol brasileiro. Na época, quem chegou junto para fazer os efeitos especiais foi a Digital Domain, que já vinha mal das pernas financeiramente e estava contando com o sucesso de Ender's Game para levantar uma bolada. A empresa colocou 17 milhões de dólares no projeto e o líder dessa empreitada era ninguém mais, ninguém menos que John Textor. Pois é, meus amigos botafoguenses, o papai Textor tava envolvido nessa bagunça aqui. E uma coisa curiosa é que a Digital Domain entrou com essa grana aí de 17 milhões
milhões de dólares, mas já em 2012, um ano antes do filme estrear, deu a entrada para fazer recuperação de falência. E aliás, tem todo um exposed sobre o John Textor nessa parada aqui, que é completamente irrelevante para a história do nosso vídeo, mas eu achei curioso e vou deixar o link aqui na descrição para essa parada se você tiver curiosidade. É um monte de número que eu não entendo nada. Se alguém tiver curiosidade de ir lá ver e voltar aqui e dizer se o papai Textor tem culpa no cartório ou não, desculpa só pide quem rouba ou quem come mulher de outros. Mas voltando pro que interessa, Ender's Game estava programado para chegar aos cinemas em março de 2013 e tinha uma galera pesada no elenco. Viola Davis, Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley e Hailee Steinfeld eram os grandes nomes dessa produção. O filme acabou sendo adiado para novembro daquele ano porque o estúdio queria aproveitar o hype de outra obra famosa que estava para chegar aos cinemas em novembro, Jogos Vorazes em Chamas. Mas antes de chegar na Terra Prometida da estreia, o que ficou realmente em chamas foi a reputação dessa obra aqui, porque começaram a rolar uns exposed sobre o autor original da saga e que também tinha escrito o roteiro para esse filme. Mais uma vez, como eu falei lá no vídeo de A Bússola de Ouro, isso aqui não é a minha opinião. Isso são fatos consumados. Tá aí na internet pra qualquer um ver. Já é? Bom, a parada é que o autor desses livros, o Orson Scott Card, tem um longo histórico de homofobia. Ele já foi diretor de organização que faz campanha contra casamento gay, já publicou em periódicos a posição dele de oposição ao movimento LGBT, entre outras coisas por aí. E na época do lançamento do filme, essa controvérsia dominou as conversas em torno dessa obra. Tinha gente que dizia que o histórico do autor era um grande risco pro filme. A Lionsgate teve que vir a público dizer que não compactuava com as opiniões pessoais do autor e até um boicote foi realizado para que as pessoas não fossem ver esse filme nos cinemas. Agora, esse boicote deu certo? Certamente que funcionou em algum nível, mas ainda assim o filme estreou muito bem, arrecadando de cara 27 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia. Só que, apesar dessa boa estreia, teve um probleminha aqui. O filme não foi bem com o seu público-alvo, que seriam jovens adultos, de acordo com o Hollywood Reporter. E, na semana seguinte, para roubar ainda mais esse público e dominar as conversas do cinema, tava para estrear Thor, O Mundo Sombrio e o próprio Jogos Vorazes em Chamas, o que certamente deixaria Ender's Game para trás. E dito e feito, pra gente ter uma noção, Jogos Vorazes em Chamas custou 130 milhões de dólares e arrecadou 865 milhões, enquanto Ender's Game custou quase tanto quanto, ali na casa dos 110 milhões, mas a arrecadação foi bem magrinha, 125 milhões de dólares. Como de maneira geral um filme precisa arrecadar cerca de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial para poder começar a dar lucro, Ender's Game acabou dando um prejuízo. E como que ele foi recebido pela crítica e pelo público? Cara, eu não vou mentir pra você não, eu particularmente fiquei bem surpreso quando eu vi essa nota lá no Rotten Tomatoes, porque eu revi esse filme pra fazer esse vídeo aqui e eu sinceramente acho que cair de moto deve ser mais divertido que ele. Mas arte bate diferente em cada um, então beleza. Se você gostou, não tem problema, porque tem uma boa galera aí que concorda com você. O filme tem 63% de aprovação dos críticos e 65% de aprovação do público, ou seja, foi relativamente bem recebido, não tava ali entre os melhores do ano, mas também não foi mal. Porém, o filme acabou não agradando duas parcelas importantes que ele precisava que realmente gostasse dele. Primeiro era o seu público-alvo principal, que a gente, como já viu, o Hollywood Reporter na época já tinha cantado essa pedra de que o filme não tinha ressoado com essa galera. E o outro foram os fãs do livro. Não que eles tenham detestado como já aconteceu com outras sagas que eu falei aqui no canal, mas a maior parte dos fãs achou o filme legal e fim. Muita gente via essa obra como inadaptável, porque boa parte da trama se passa dentro da cabeça do Ender, e aí ficaria muito difícil de jogar esse tipo de conteúdo para a tela dos cinemas. Muita gente que assistiu o filme e leu os livros viu que muita parte do livro foi cortada para caber no tempo de tela e o desenvolvimento pessoal dos personagens, de maneira geral, era muito reduzido em relação ao que acontece nos livros. A maioria dos fãs não achou um completo desastre, mas também não saiu nada empolgada. Não era uma obra incrível que realmente tivesse enchido os olhos. Só que aí, meu irmão, se a tua obra custa 110 milhões de dólares e a tua fanbase que já tá predisposta a gostar do teu filme foi lá, viu e achou
achou simplesmente ok, isso é um bom termômetro pra gente entender que outras pessoas também não vão achar nada demais e o seu filme vai acabar não trazendo gente o suficiente pros cinemas pra recuperar aquele orçamento gigantesco. Aliás, uma coisa curiosa é que na época também foi lançado um jogo de tabuleiro baseado no filme chamado Ender's Game Battle School, e que aparentemente foi um outro fracasso. Também no mundo que existe Twilight Imperium, quem é que vai jogar Ender's Game, né, gente? Tem uma galera aí que não deve nem saber o que eu tô falando, né? Mas beleza, vamos lá. Bom, falando um pouco do filme, eu já adiantei que eu achei uma narrativa extremamente chata. O filme é realmente bonito, mas é uma repetição de situações que é de doer. No começo do filme tem um grupo de bully pra atazanar e o Ender dá um jeito e é chamado pra um novo grupo. Aí no novo grupo tem um outro bully em que ele dá um jeito e é promovido pra um terceiro grupo. Daí no terceiro grupo tem um bully em que ele dá um jeito e ele é movido para um quarto grupo. Pelo amor de Deus, gente, aqui já foi 1 hora de filme, são as mesmas coisas acontecendo de novo e de novo. Eu acho que tem uns personagens também que estão ali jogados e que não contribuem praticamente em nada pra narrativa, como por exemplo o personagem da Viola Davis, que coitada, tá perdida no churrasco, não tem um arco próprio, também não ajuda ninguém, não atrapalha ninguém, e aí depois parece que ela lembrou que tinha que fazer How to Get Away with Murder e meteu o pé. Os irmãos do Ender estão lá, mas simplesmente podiam não estar, porque com exceção de uma cena da menina com o Ender, eles não acrescentam nada no filme. O roteiro também dá a entender que vai desenvolver um possível romance entre o Ender e a Petra, mas nunca chega a fazer nada disso, e a verdade é que a maior parte do tempo é gente levado de uma situação pra outra em que o Ender tem que resolver, ele resolve porque ele é um gênio e é isso. Eu simplesmente não consegui sentir nada pelos personagens, nenhum tipo de laço, conexão ou até algum tipo de entendimento do porquê eles são daquele jeito. Foi o tipo de filme que eu custei a terminar porque todas as situações pareciam um repeteco do que eu já tinha visto. Bully, resolução, treinamento. Bully, resolução, treinamento. Cara, esse foi um filme que me lembrou que arte bate diferente em todo mundo. E se você gostou, tá tudo bem. No fim das contas, Ender's Game custou uma grana grande, chegou envolvido em polêmica e teve uma recepção morna. Mas como precisava ter feito muito mais barulho e ter feito muito mais sucesso, a possibilidade de uma continuação acabou sendo descartada e uma possível sequência nunca foi realizada. Antes de você, deixa aí nos comentários o que é que faltou pra Ender's Game, ou será que não faltou nada e esse filme simplesmente foi bom, só que não foi bom o suficiente. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!